Olá, sou a Nil, da Rede de Mulheres, sou líder de PG, Pedras Vivas, e hoje eu vou estar lendo com vocês Juízes, do 6 ao 9. Vamos lá? Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles e nem aos seus camelos. E entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, chamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim disse o Senhor, Deus de Israel: do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. Eu os expulsei diante de vós e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não deixes ouvidos a minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Bizrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos midianitas, como se fosse um só homem. E ele disse:
Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante a ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos sem fermento de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: tome a carne e os bolos sem fermento e põe-no sobre esta pedra e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abisritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E investigando e perguntando, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrareis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo,
contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram, passaram e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abizirritas e ajuntaram após ele, e enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também se juntou após ele. Também enviou mensageiro a Azer, a Zebulon e a Naphtali, que saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um novelo de lã na eira. E se o orvalho estiver somente no novelo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o novelo, e do orvalho que espremeu do novelo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o novelo. Rogo-te que só o novelo fique seco, em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o novelo ficou seco, e sobre toda a terra havia o orvalho. Agora vamos ao capítulo 7. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto de Outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda há muito povo. Faze-os descer às águas, e ali provarei, e será que daquele de que eu te disser, este irá contigo. Esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás parte. Como também
a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber, todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço porá ao arraial. E ouviras o que dizem, então, fortalecida as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço porá, até ao extremo dos sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, e vi que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegando à tenda do comandante, e derrubou e ficou caída. E respondeu o seu companheiro, e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 esquadrões e pôs nas mãos de cada um buzinas e cântaros vazios, com tocha neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis que, chegando eu, extremidade do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vos tocarei a buzina ao redor de todo o arraial e direis: espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam, ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco tocadas as guardas. Então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, tocaram os 3 esquadrões as buzinas
quebraram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e, gritando, fugiu. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro. E todo o arraial e o exército fugiu para Zererá, até Bet-Sita, até aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Asser e de Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gedeão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas, tomai-lhe as águas até Bet-bara, e também ao Jordão. Convocado, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-bara e o Jordão. E prenderam os 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Então perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Capítulo 8. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, que não clamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E conteram este fortemente. Porém ele lhe disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abzier? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, e quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que ele estavam já cansado, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: daí peço-vos alguns pedaços de pão ao povo, que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou ao alcance de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: então já Zeba e Salmuna em tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, esfolarei a vossa carne com os seus espinhos do deserto e com os abrolhos. E daí subiu a Penuel e falou-lhe da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam, como os homens de Sucote lhe havia respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar, em paz derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram dos exércitos dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que puxavam
da espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Nobá e Jogbeá. E feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zebá e Salmuna. Porém, ele os perseguiu e tomou presos e ambos os reis dos midianitas. E Zebá e Salmuna e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote. Ele fez perguntas, ao qual lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vede aqui a Zebá e a Salmuna, a respeito dos quais desprezivelmente me escarneceste, dizendo: Então já Zebá e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade e com os espinhos do deserto e os abrolhos açoitou os homens de Sucote. E derrubou a torre de Penuel e matou homens da cidade. Depois perguntou a Zebá e a Salmuna: Que homens eram os que mataste em Tabor? E disseram: Como és tu? Assim eram eles, cada um parecia filho de rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria. E disse a Jeter, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. Porém o moço não puxou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e a Salmuna: Levanta-te e mata-nos, porque o homem dá tal a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos que estavam nos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhe disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão: Uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinha pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: De boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro, que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos, as cadeias e as vestes de púrpura, que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão dele um ídolo, e colocou na sua cidade, em Ofra. E todo Israel prostituiu-se ali, pôs ele e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi Jerubbaal,
filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E a sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro do seu pai, Joás, em Ofra dos Abiezritas. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Balaíns, e puseram a Baal-Berite por Deus. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor Deus, que livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubbaal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele havia feito a Israel. Capítulo 9. E Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é a melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele, perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: e o nosso irmão é o nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata de casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo. Estes foram e constituíram Abimeleque rei. E junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo ao Jotão: Foi e pôs-se o cume do morte de Gerezim. Levantou a sua voz e clamou e disse-lhe: Ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram as oliveiras: Reina tu sobre nós. Porém as oliveiras lhe disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezem, e iria a reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria reinar sobre as árvores? Então disse as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria reinar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis
por rei sobre vós. Vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo no espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e em sinceridade agistes, fazendo o rei Abimeleque, e se bem fizeste para com Jerubaal, e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme ao merecimento das suas mãos. Porque meu pai pelejou por vós, desprezou a sua vida e vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai e matastes os seus filhos, 70 homens sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é o vosso irmão. Pois se em verdade e em sinceridade usaste com Jerubaal e com a sua casa, hoje alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, que consuma a Abimeleque. Então partiu Jotão, fugiu e foi para Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse ao seu sangue, caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que o fortaleceram as mãos dele para matar seus irmãos. E os irmãos de Siquém puseram contra ele quem lhe amasse, emboscada sobre os cumes dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se isso a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram a Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo, vindimaram as suas vinhas, pisaram as uvas e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque e quem é Siquém para que sirvamos? Não é porventura o filho de Jerubaal? E não é Zebu o seu mordomo? Servia antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão serviríamos nós a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expulsaria a Abimeleque. E diria a Abimeleque: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebu, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles estão sublevando esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscada no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de
golpe sobre a cidade. E eis que, saindo contra ti, ele e o povo que tiver com ele, fazer-lhe como puderes. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, e puseram emboscada contra Siquém com 4 tropas. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Então Abimeleque e todo o povo com ele havia se levantaram das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: a sombra dos montes vês como se fossem homens. Porém, Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezastes? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arruma. E Zebul expulsou a Gaal e os seus irmãos para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo. Disto foi avisado Abimeleque. Então tomou o povo e repartiu em 3 tropas, e pôs emboscada no campo, e olhou, e viu que o povo saía da cidade. E levantou-se contra ele e o feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia vieram de improviso e pararam à entrada da porta da cidade. E as outras 2 tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia. Tomou a cidade, matou o povo que nela havia, assolou a cidade e semeou de sal. O que, ouvindo, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza, na casa do deus Berite, e contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, e ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão um machado, cortou um ramo de árvore e levantou, pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: o que me fizeste fazer, apressai-vos fazê-lo assim como eu. Assim, pois, cada um de todo o povo, porém, cortou o seu ramo e seguiu a Abimeleque, e pondo os ramos juntos da fortaleza, queimaram-na a fogo com os que nela estavam, de modo que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e o tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela. Fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu. Então aproximou-se da porta da torre para incendiá-la. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma pedra de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio.
Então chamou logo ao moço, que levava as suas armas, e disse-lhe: desembainha a tua arma e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de João, filho de Jerubbaal, veio com eles. Então, vou fazer uma oração. Obrigada, Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra viva, pelo entendimento que o teu Espírito Santo nos dá. Agradeço, Senhor, meu Deus, por cada momento que eu possa ler a tua palavra e a todos que possam entender, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus, amém.